de volta aqui com esse quadro tão especial para as obreiras, para as mulheres, né? Mulheres em Foco, no programa Obreiros em Foco. E nós queremos trazer para você um assunto que foi uma pauta até enviada por um e-mail de uma colega nossa, uma amiga nossa que nos mandou, contando uma experiência. E hoje pela manhã, eu estava falando com a Melry, eu estou aqui com a Melry, a esposa de pastor, ela cuida também, ajuda o marido dela a cuidar dos obreiros aqui no Bloco de Guarulhos. Bloco de Guarulhos. E nós estávamos falando sobre esse assunto e resolvemos ler esse e-mail, apesar de preservar o nome dela, porque eu creio que seja uma experiência que pode ajudar muito a você. Vamos a ele. Boa noite, Núbia. Meu nome é Joana Cruz e estou muito feliz em falar com vocês no programa. Tenho resistido em comentar o assunto que vou falar durante muito tempo, mas diante da oportunidade que estamos tendo, não resistirei mais. Hoje sou apenas membro da igreja, mas já fui obreira por 2 anos. Gostei muito do trabalho e da oportunidade em ajudar as pessoas, mas confesso que me enfraqueci com o mau testemunho que vi de alguns outros obreiros. Não deveria ter deixado me abalar, mas infelizmente não consigo ver gente que fala uma coisa e faz outra. Preferi sair para me preservar. Percebi que errei logo que saí, pois já vi mau testemunho entre evangelistas e membros também. Então, o que fazer para não me abalar mais com isso? Então, Melry, é um problema muito frequente hoje em dia, né? É engraçado que é uma coisa muito complexa, porém é simples de se resolver. Vamos supor, uma mulher, ela tem um foco, então ela quer seguir esse foco. Suponhamos que eu ou a senhora goste muito de carne. Vamos colocar num exemplo assim. A gente gosta muito de carne. Só que daí a gente vai, compra uma carne, aquela carne é ruim. Então, por conta disso, eu vou parar de comer carne, sendo que eu gosto? A pessoa, ela perde o foco dela porque alguém fez algo de errado. O foco dela seria qual? Agradar a Deus, dar bom testemunho, alcançar salvação, fazer tudo o que é correto para que ela venha honrar a Deus. Mas alguém faz algo de errado e ela deixa de olhar para o Senhor Jesus e passa a olhar para outra pessoa. Ela perdeu o foco. Sabe, Melry, eu estava pensando que antigamente ser cristão era sinônimo de rejeição, de perseguições, mas também de mudanças muito profundas. As pessoas, quando se convertiam, eram vistas como pessoas convertidas. Isso significava que elas tinham um bom conceito diante das demais. Eram bons pagadores, eram pessoas honestas, eram homens e mulheres que respeitavam o seu casamento. Até vizinhos, eu me lembro de vizinhos assim, quando passavam por problemas, era comum chegar, não vou pedir oração para aquela pessoa porque eu sei que ela é de Deus. Hoje em dia, com essa modernização da fé, parece que até isso se perdeu. Não há muito mais aquela separação. O verdadeiro cristão que tem um bom testemunho, que é reconhecido, porque não tem como você dissociar o seu exemplo, o seu comportamento da sua fé. Exato. Aquilo que você crê tem que estar evidenciado no seu modo de viver. Que foi isso que o Senhor Jesus ensinou, né? Então, hoje está muito comum, eu diria que até esse é o maior problema de evangelismo que nós temos, porque muitas vezes nós vamos evangelizar uma pessoa e ela rejeita o evangelho argumentando o mau exemplo que ela viu de alguém. Exato. Isso se tornou uma arma. Exato. Aí eu não sou, o termo usado é crente, eu não sou crente como você, porque eu conheço um monte de crente que faz isso, que faz aquilo outro, né? Então, hoje tá em demasia esse número de mau testemunho, cresceu demais. E é normal você encontrar isso dentro da igreja, no meio da obra de Deus, no meio de evangelista, no grupo jovem, pessoas que falam que são convertidas, mas na verdade não são. E como você disse, eu não posso julgar toda a carne por uma carne que eu comi que não estava boa, né? Mas e uma outra coisa também, outro exemplo, é a pirataria, o contrabando, a quantidade de produtos falsos que nós temos hoje em dia. Ontem nós estávamos trabalhando
e o computador de uma amiga deu problema. E ela chamou o técnico, e o técnico abriu o computador e falou assim: mas a senhora está com uma bateria pirata? Isso aqui é falso, dona. Por isso que deu problema. Ela, falso? Mas eu comprei como verdadeiro. Então, tem muitos cristãos que estão dizendo que são cristãos, mas são piratas. Na verdade, não são. É. Só que até na falsificação, não sei se você já percebeu, existe a primeira linha, a segunda linha, sabe? Tem uma falsificação assim que é muito parecida, que só mesmo com o tempo, com o uso, que você vai perceber. Porque quando você compra um produto falso, aos olhos de todos que estão ali vendo de longe, aquilo é perfeito. Mas você começa a usar um exemplo clássico, porque as mulheres entendem a nossa linguagem aqui, né? Uma bolsa pirata. Você coloca uma bolsa no ombro, todo mundo que está vendo de longe pode até pensar que aquela bolsa é verdadeira. Mas quando você abre o zíper dela, que você olha o acabamento, ou quando você começa a usar ela tem 1 mês, 2 meses, aí o zíper começa a emperrar, começa a cair a ferragem todinha. Começa a abrir. Isso, aquilo que parecia ser folheado a ouro, de repente começa a ficar enferrujado. Aí a gente descobre que era falsa. Então, no meio evangélico também tem isso. Existe falso batismo, pessoas que se batizam, mas não com sinceridade. Existe falso dons de línguas, existe falsos servos, Sim. falsos pastores. Existe também falsidade. E nós temos que estar preparados para isso. Eu não posso reagir de forma infantil achando que todo mundo é igual a mim ou todo mundo que está ali é sincero. Então, faltou para você, Joana, maturidade, para você observar. Na medida que você observa e vê que aquela pessoa não tem um comportamento realmente que a palavra de Deus ensina, você ora por ela e pensa, olha, não foi revelada a ela ainda a mudança, mas vai ser. Mas não veja com maus olhos assim, nossa, todo mundo é igual, todo mundo faz isso. Porque você julgou todo o corpo de obreiros por causa de 1, de 2, e quem perdeu foi você, a oportunidade de servir a Deus. E um outro detalhe, que é muito importante, ela perdeu uma grande oportunidade de ser aquele 25% que vai ser salvo, que a gente sabe, né? A pequena parte. A pequena parte, você perdeu a grande oportunidade de mudar a sua história. Em vez de ter saído de obreira e ter, eu não aguento, eu não consigo ver isso, ter sido uma referência de fé, sido uma referência para as outras pessoas que, de repente, também viram maus testemunhos, mas não se apoiaram nos maus testemunhos. Seguiram o bom testemunho que você poderia ter dado. Porque né? Isso que você vê de negativo, você está vendo na vida de quem não está bem com Deus. Exato. Você jamais vai ver o mau testemunho na vida de quem de fato é nascido de Deus e de fato está buscando a Ele. E essas pessoas, aliás, todo mundo, as pessoas acabam nos observando em todos os detalhes. E quando a gente tem essas oportunidades de mostrar a Deus verdadeiramente para as outras pessoas, é uma grande evangelização. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa que eu admiro muito, né, e ela, sem falar nada, me evangelizou, num olhar. Eu era nova, bem novinha, estava começando, iniciando na obra, e ela não precisou falar nada, nada. O olhar dela já mostrou como eu devia agir. E aquilo ficou na minha mente. Então, enquanto muitas estavam falando, era um grupinho, né, de novas obreiras, todo mundo estava falando de outras coisas, ela se diferenciou e me colocou, me mostrou uma nova referência. Então, essa referência eu carrego até hoje, que eu tenho que ser a boa parte, eu tenho que ser diferenciada, mas para que eu venha a ser diferenciada, eu tenho que ter o foco, que o foco é o Senhor Jesus, é agradar a Ele em tudo, independente das circunstâncias. Eu me lembro da passagem de Josué, que fala lá, não me lembro agora o capítulo, que a fama de Josué correu por toda a região. Por toda a região. Então, em todos os lugares se ouvia falar daquele homem corajoso, valente, mas não só daquele militar destemido numa batalha, numa guerra, mas da vitória que vinha através da fé dele. Hoje, a fama que chega normalmente nos lugares, e essa fama chega antes da pessoa chegar,
é que ela é uma fofoqueira, traidora, Pois caluniadora, é. né? É. Ó, aquela ali não venda nada para ela porque ela não paga, não empresta porque ela não devolve, Isso. né? Então, olha como isso é feio. Então, é melhor você ser preparada, estar preparada para ver esse tipo de coisa, do que ficar sensível, melindrosa, como uma porcelana, não suporto ver isso, não suporto aquilo, porque a vida cristã, como eu falei ontem, é feita de desafios, você tem que estar preparada para tudo, inclusive para o mau testemunho, infelizmente. Não deveria acontecer na quantidade que vem acontecendo, mas acontece, infelizmente. E isso tem em todo lugar, porque a gente tem bons médicos e maus médicos. Bons policiais, maus policiais, né? Sempre vai ter o bom e o ruim, e o mal. Mas é a gente quem vai decidir se queremos ser o bom ou o mal. É a gente que vai querer decidir. É a gente que decide pela nossa vida, por aquilo que a gente acredita. Se eu vou ser um bom testemunho para as outras pessoas ou um mau testemunho. Quer dizer, não importa o que a pessoa pensa ou deixa de pensar de mim. Importa o que Deus pensa de mim e naquilo que eu estou agradando a Ele. Aí a gente se mantém na fé. Eu acho que o nosso quadro já estourou. Já tempo. Tá bom. Um abraço para vocês e até amanhã. Beijo.